Então hoje a gente retoma um pouco a nossa conversa sobre alguns temas de existencialismo que a gente tem feito nas nossas últimas conversas, né? Hoje a gente retoma um pouco esse fio condutor. E hoje a nossa ideia vai ser falar um pouco sobre a origem cristã do existencialismo no século XX, né? Para isso a gente vai fazer uma passada de olhos a partir da obra do filósofo italiano Luigi Parisson, com quem nós temos dialogado, né? Mas vamos falar também com alguns outros autores, né? Além do Luigi Parisson. Digamos que o Luigi Parisson é o ponto do qual a gente vai partir, né? Mas não onde a gente vai ficar efetivamente, né? O Parisson, como a gente tem falado aqui em alguns vídeos, tem visto em algumas aulas, ele nos anos 30 escreveu uma obra famosa sobre existencialismo, né? Os estudos sobre existencialismo ainda é inédita a tradução em português, né? Nós temos apenas o original em italiano. E nesses estudos sobre o existencialismo dos anos 30, ele já começa a mostrar um pouco, né, as várias facetas do existencialismo, né, as várias origens, né? Então, especialmente, trabalha um pouco o existencialismo, origem germânica, francesa, russa, até mesmo a origem espanhola, né? Trabalha um pouco com alguns autores, né? Temas, né? Por exemplo, a influência do Kierkegaard sobre o existencialismo germânico, trabalha um pouco mais os autores franceses, né? Tanto os autores de um teísmo, como os autores também depois de uma posição ateísta, né? E também chega até mesmo a colocar, por exemplo, Pascal, né? Como uma espécie de proto-existencialista, vamos dizer assim, né? Antes do existencialismo que a gente conhece no século XX. E do existencialismo russo ele vai falar de nomes como Dostoiévski, né? Chestov, Berdiaev, né? Então ele constrói, assim, por assim dizer, um grande panorama, né? Da história do existencialismo nessa sua obra dos anos 30, né? Mas curiosamente, vale a pena a gente perceber uma coisa, né? A Hannah Arendt tem um texto onde ela trata um pouco da origem da filosofia existencialista francesa e da filosofia da existência, onde ela faz menção a palestras que aconteciam, né, especialmente no período da guerra, entre guerras, pós-guerra, né, aquele contexto ali dos anos 30, 40 até 50, né, a chamada filosofia da crise. A Hannah Arendt faz muita menção de lançamentos de livros, de lançamentos de peças de teatro, eventos culturais, onde se tinha venda de livros, debates intelectuais, acadêmicos, né? Quer seja nas universidades, quer seja nos cafés, né? Ou ambientes propriamente não acadêmicos, por assim dizer. Mas ela menciona que isso tudo era feito num ótimo nível e que muitas vezes livros que não eram fáceis, não eram simples, não eram, como a gente pode dizer, produtos apenas meramente culturais, né? Ou de uma indústria cultural, se assim quisesse dizer, esses produtos acabavam sendo lidos e discutidos por um público grande. Então ela diz que uma das virtudes, talvez, dessas discussões existencialistas culturais do século XX foi trazer questões filosóficas para um público ampliado, para um público maior do que muitas vezes a filosofia acadêmica e com o qual a filosofia acadêmica tem trabalhado. Então, esse é um ponto interessante a perceber, né? E para os que conhecem um pouco da história do existencialismo, se interessam por esses temas, vão perceber, por exemplo, na obra do Sartre e na obra da Simone de Beauvoir, por exemplo, um pouco dessa relação, né? Um pé tanto na academia, nos debates mais acadêmicos, por assim dizer, como também um pé na cultura, na literatura, no romance, nas artes, nas peças de teatro, né? Então, no fundo, a filosofia existencialista parece que muda um pouco, vamos dizer, o escopo daquilo que se interpreta por filosofia também, né? Então, entra um pouco mais do que costumeiramente a filosofia acadêmica entra, ou dialoga um pouco mais, né? Então, a gente percebe isso nesses autores já citados e percebe também, por exemplo, vai perceber no Gabriel Marcel, né? Que era um filósofo existencialista católico, vai perceber também na obra do Albert Camus, né? Enfim, alguns vários autores desse período, né?
essa coisa pode ser observável, né? Então isso é muito importante da gente perceber. Mas como hoje a gente vai falar um pouco sobre essa origem cristã do existencialismo, né? Alguns autores, temas, né? A partir dessa leitura do Patterson, eu me recordo de um texto do escritor português, né? Pensador português falecido há pouco tempo, o Eduardo Lourenço. O Eduardo Lourenço, ele afirma que em dois textos dele, né, um texto chamado A Situação do Existencialismo e outro chamado A Ambiguidade do Existencialismo, ele aponta um pouco para essa relação do existencialismo com os temas da fenomenologia, né? E aí não teria nenhuma novidade, por exemplo, o Sartre faz isso no Ser e o Nada, né? A gente não consegue ler o Ser e o Nada se não tiver, vamos dizer assim, um diálogo constante com a fenomenologia, e o próprio Sartre deixa isso claro, né? Por exemplo, a influência de Russell e etc. Mas ao perceber essa relação com a fenomenologia, ele percebe também, por exemplo, na obra do Kierkegaard, né? Um forte ponto cristão no existencialismo, né? E mesmo que o existencialismo depois, né, em figuras como Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus e tantos outros, né, o próprio Heidegger talvez, já não tenha mais essa relação teológica, é como se os temas religiosos e teológicos eles persistissem no existencialismo, eles continuassem no existencialismo a despeito disso. Então o Eduardo Lourenço vai fazer uma grande observação de que no fundo os temas com os quais vamos dizer assim, a ontologia do existencialismo, no fundo ela tem um substrato cristão. E a despeito disso às vezes não continuar, essa ontologia segue. Ela continua sendo, né, de substrato cristão. Então, para que se compreenda, né, essa é a tese um pouco do Lourenço, para que se compreenda plenamente os problemas do existencialismo, há que se penetrar nos temas do cristianismo, sem os quais a gente não compreende plenamente o existencialismo. Então, essa é a tese do Eduardo Lourenço que vale a pena perceber. Por que eu estou trazendo essa tese aqui? Porque, no fundo, ela dialoga muito fortemente com as teses do Luigi Parison, sobre quem a gente está querendo falar e, enfim, onde a gente tem alicerçado um pouco as nossas reflexões, né? O Parison também aponta um pouco isso, né? Sobre Kierkegaard, sobre alguns autores como Pascal, por exemplo, né? Tenta mostrar um pouco essa origem cristã dessa reflexão da existência. O quanto que o problema da existência traz, na verdade, um problema de origem cristã, e a rigor isso traria até autores, vamos dizer assim, antigos, né? Da antiguidade tardia, como por exemplo Agostinho, o problema da subjetividade, da interioridade da pessoa diante de Deus. Depois isso se enfatiza de um jeito no catolicismo, de outro modo no protestantismo. Por exemplo, a gente vai perceber com Lutero, né, muito dessa ênfase, né, do homem diante de Deus, né, do homem diante do absoluto, né, e como que isso se transmite, né? E Lutero de alguma maneira acaba por ser, como alguns comentadores vão dizer, uma espécie de pai, né, originário de proto-filósofo de toda uma escola de filosofia alemã. Então, na verdade, alguns dos temas da subjetividade, como a gente vai pensar depois em Kant, em Hegel, eles têm um certo nascedouro em Lutero e na Reforma Protestante, né? Ainda que depois se separem deles, né? Então, isso é interessante da gente perceber e da gente notar. Mas o existencialismo é essa arca muito grande, né? Essa arca gigantesca, onde a gente fala não só do existencialismo cristão, ateu, mas a gente fala também, por exemplo, da relação com a fenomenologia, como eu estava dizendo, da relação com os temas da Lebenphilosophie, como gostavam de dizer os alemães, né? Da filosofia da vida, né? Então, por exemplo, Hannah Arendt enfatiza muito que alguns dos temas da filosofia do existencialista, no fundo, tinham grande relação com a filosofia da vida. Por exemplo, ela cita o Georg Simmel, né, como um autor importante para esses temas da filosofia da vida, além do Nietzsche, né? É claro, né? Então, a filosofia da vida seria um outro tema por existencialismo. Também um outro tema importante de perceber é que quando a gente vê o existencialismo já no século XX como uma filosofia da crise, com alguns problemas a partir especialmente do existencialismo que talvez tenha se popularizado, que tenha sido o existencialismo francês, até pela sua relação com a cultura, né? Com a militância política, como acontece no caso da Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus e outros, aqui a gente percebe também uma relação anterior do existencialismo como uma espécie de reação ao hegelianismo. Ou, em outras palavras, o Patterson aponta um pouco que o existencialismo aparece
numa espécie de dissolução do hegelianismo, ou se vocês quiserem, como uma opção ao hegelianismo, como uma crítica ao hegelianismo. Então o existencialismo de alguma maneira parece que inverte o hegelianismo, coloca o hegelianismo de cabeça para baixo. E aí, nesse sentido, alguns autores, por exemplo, como Kierkegaard, entraria aqui também como um pós-hegeliano, crítico do sistema hegeliano, entrariam outros, né? Como Schopenhauer, como o próprio Feuerbach, né? Então, por exemplo, o Paterson explora bastante a presença do Feuerbach como um pensador da existência. Curiosamente, a gente vê o Feuerbach mais como um pensador da crítica da religião, um pensador das origens do materialismo, até como um inspirador do Freud e da moderna psicanálise, mas é muito raro a gente ver uma apropriação do Feuerbach como talvez um pensador da existência. Isso seria uma tese interessante de se desenvolver e de se pensar, né? Enfim, outra faceta então seria essa, da dissolução do hegelianismo. Ao mesmo tempo, ele aponta também, por exemplo, a importância de pensadores do centro do idealismo alemão, como por exemplo Schelling, né? O problema da relação entre o eu e a natureza, né, presente no Schelling, seria, por exemplo, uma passagem fundamental para o existencialismo. Então, especialmente na última obra do Paterson, essa obra aqui, né, que está nas minhas mãos, a Ontologia da Liberdade, mas também não só nela, né, nos textos que ele escreve sobre Schelling, ele trabalha bastante essa tese de pensar Schelling como um pensador da existência, ou pelo menos tendo um diálogo, né, com os pensadores da existência, por assim dizer. Então, no fim, quando a gente olha para esse panorama feito pelo Paterson, né, no fundo a gente colocaria de um lado Paterson e talvez Eduardo Lourenço como autores que articulam uma possibilidade de pensar as bases cristãs do existencialismo. E esse time, vamos dizer assim, teria como seu oponente, por exemplo, a filosofia ateísta do Sartre, ou da Simone, ou dos autores, né, como Albert Camus, do outro lado. Então, de um lado, a herança do cristianismo presente no existencialismo, do outro lado, uma posição que afirma a tese ateísta. Mas mais do que ser uma disputa banal de dois lados, o que a gente está tentando perceber aqui seriam as bases, né, do que constrói um lado, do que constrói o outro lado. Então esse seria o fator importante da gente perceber nesse vídeo aqui, tá? Feito isso, eu acho que dá para a gente pensar então na seguinte coisa: pensar um pouquinho no tema da liberdade a partir da ontologia da liberdade. Ou seja, esse tema da liberdade, né, que aparece nesse livro do Paterson que eu mostrei para vocês, da ontologia da liberdade, nesse texto você vai perceber a liberdade e a situação, liberdade de transcendência, liberdade de negação, liberdade dialética, né? Sobre esses pontos, a gente já fez um outro vídeo aí, para quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada ali, procurar nesse canal o vídeo que está marcado Curso de Filosofia Contemporânea da UNB. A gente falou mais detalhadamente de cada um desses pontos, né? Cada um desses pontos mais detalhadamente, tá? Então valeria a gente pensar aqui na seguinte coisa, né? O tema da liberdade, que é um tema central da filosofia moderna, é um tema também central para o existencialismo. O Paterson, como um cara formado, muito bem formado na tradição moderna, mas também formado na tradição existencialista, recupera esse tema, passa, na verdade, sua vida inteira tratando desse tema e no final da vida vai fazer um texto chamado Ontologia da Liberdade para tratar desses temas. Nas suas últimas aulas, né? Na verdade, vai tratar desse tema. Então, o interesse seria a gente explorar esse tema da liberdade como um tema existencialista por excelência e, ao mesmo tempo, entendê-lo no escopo da filosofia moderna por excelência. Então, acho que essa foi um pouco a ideia de eu passar para vocês e tentar mostrar um pouco o que a gente está chamando aqui dessa situação aqui, né? E da origem cristã do existencialismo, porque o tema da liberdade também é um tema central para a tradição cristã por excelência, né? Então, sem ele também não existe a adesão ao cristianismo. Então, eu vou pedir a vocês que olhem também esses outros vídeos que eu fiz, que são exatamente sobre o tema, esses temas especificamente, né? A liberdade é a situação, a liberdade é a transcendência, a liberdade é a negação e a liberdade é a dialética. Com eles, eu acho que a gente fecha um pouco esse panorama para poder seguir adiante, tá bem? Forte abraço, gente. Até lá.